E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. O que significa Emaús? O sentido do nome, ele é ignorado, o lugar também. Até hoje, como eu disse, os arqueólogos não descobriram, não atinaram com a descoberta dos resíduos de uma cidade, de uma aldeia tão próxima a Jerusalém. O texto diz 60 estádios, em quilômetros, cerca de 11 a 12 quilômetros, próximo a Jerusalém. Mas, praticamente, nós podemos dar 3 respostas o que significa Emaús. A primeira resposta, Emaús é um lugar de perplexidade. O texto diz, no versículo 19, acompanhe comigo na sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, comparta com o irmão que está ao lado. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Meus irmãos, eles estavam perplexos. O povo judeu, os hebreus, tinham colocado toda a confiança em Cristo. E aparentemente nada daquilo que eles haviam tramado, esperavam, deu certo. Não sabiam porque as coisas caminharam para isso. E a expressão diz assim: já no 3º dia. Por que 3º dia? Porque na teologia judaica, 3 dias era o tempo que a alma do morto levava para ir do seu corpo até o Sheol, o mundo dos mortos. Então a expressão e esse número, 3º dia, né? Então se fosse ainda o 1º, o 2º dia, ainda havia uma esperança, mas já era o 3º dia. Então a sua alma já estava no mundo dos mortos e eles estavam perplexos por isso. Eles confiaram em tudo aquilo que foi falado. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você, nós caminhamos por Emaús, ignoramos porque as coisas estão assim na nossa vida. A única coisa que nós sabemos é que a vida não está sendo bondosa conosco, benigna conosco, que as nossas expectativas, aquilo que nós esperamos, às vezes até do próximo, não estão sendo cumpridas. Aquilo que tínhamos como alvo, nosso ideal, nós não estamos conseguindo alcançar. Então, a semelhança desses dois que caminham na estrada de Emaús, nós vamos caminhando perplexos, a exemplo deles, desorientados, e não sabemos por que as coisas na nossa vida estão dessa forma. Emaús é um lugar de perplexidade. Emaús também é um lugar de tristeza. Segunda resposta, no versículo 17, diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? O versículo termina assim: e eles pararam entristecidos.
A expressão do original do grego, do texto grego, para entristecido, é literalmente com os olhos tristes. Aquela pessoa que está triste, triste mesmo. Você já ficou assim? Eu já fiquei várias vezes. Mas fica com os olhos embaçados, o olho de quem chorou, olhos de quem experimenta a depressão, que é a doença do século, é a depressão. Nunca se viu falar tanto em depressão, nos jovens até hoje. Criança com depressão, nunca ouvi isso. Nunca tinha ouvido isso, reverendo Eliezer. Mas é um lugar de perplexidade, é um lugar de tristeza. E às vezes, quando nós caminhamos por Emaús, nós também ficamos tristes, profundamente deprimidos. Meus irmãos, a depressão é uma enfermidade, é um desentendimento. E a tristeza na nossa vida, ela pode aparecer repentinamente. Um desentendimento com quem nós amamos. É saber que um parente que está distante está com dificuldades, e então nós somos jogados na estrada de Emaús. Então nós sentimos tristes, e muitas vezes nós não podemos nem ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades, pela distância às vezes. Em terceiro lugar, Emaús é um lugar de desapontamento. Versículo 21, esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. O que significa Emaús? Desapontamento. Parece que Deus falhou. Deus não fez aquilo que nós esperávamos. Nós esperávamos que as coisas saíssem da nossa maneira. Deus não foi bondoso conosco. Você já ouviu isso? Você já falou isso alguma vez na sua vida? Quando acontece algo com você, você fala, parece que Deus esqueceu de mim. Quem é que nunca andou por Emaús, pastor? Você já andou por Emaús, meu irmão? Já andou com um olhar triste, arrasado, deprimido, com dor no coração? As coisas não saíram como você planejou? Isso é Emaús. Frustração, desapontamento. E infelizmente Emaús é um lugar onde todos nós pusemos os pés um dia. Talvez seus pés estejam em Emaús nesse momento. Talvez você esteja passando por uma situação de perplexidade, de tristeza, passando por uma situação que você não encontra resposta. Bem, a primeira pergunta nos dá uma resposta pouco deprimente, né? Vamos ver a segunda. O que é Emaús? A segunda pergunta. O que faz andar por Emaús? O que faz andar por Emaús? Você não chega de repente a Emaús. Essa é a primeira informação que eu te dou. Não há uma placa indicando Emaús. De repente vamos para lá. Mas pastor, como é que nós chegamos lá? Como esses dois chegaram lá? Primeira, chega-se à estrada de Emaús por ter uma visão errada, equivocada de Cristo. Primeira resposta que eu dou. Você chega em Emaús, chega-se à estrada de Emaús por ter uma visão errada de Cristo. Versículo 19. Acompanhe na sua Bíblia. Ele lhes perguntou, quais? Explicaram. O que aconteceu a Jesus? Como que eles chamaram Jesus? O Nazareno, que era o quê? Varão profeta. Varão profeta. Amados, ele não era um varão profeta. Ele gastou 3 anos do seu ministério ensinando a eles que ele não era profeta. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus feito homem. Essa primeira visão equivocada, ele passou 3 anos, eu não sou profeta, eu sou, vinde a mim, eu sou. Mas eles tinham uma visão equivocada. O que é que nos faz caminhar por Emaús?
É essa visão errada que nós temos de Cristo. Às vezes nós achamos que Cristo é um quebra-galho, é um patuá, é uma senha. Um dia eu vi um adesivo num carro: Jesus, este nome tem poder. É um abracadabra, que abre as portas das dificuldades, um patuá verbal, que nos podemos usar para afastar as contrariedades da vida. Jesus, um nome mágico. E nós não o vemos como verdadeiramente Ele o é. Jesus é o nosso Salvador, como Senhor, como Deus encarnado, como Cristo ressuscitado, como aquele que triunfou sobre a morte. Uma visão errada de Cristo é o primeiro impulso para nos jogar na estrada de Emaús. Eu falei para vocês uma vez, eu estava na concessionária, com o antigo carro da Rita, que quebrou aqui, está na frente da igreja. Ela falou: poxa, esse carro que você me deu é de 2011, está muito velho. Todo lugar que eu vou tem que empurrar. Eu falei: calma, vamos arrumar isso, vamos juntar um dinheiro para comprar um carro. Mas eu estava lá agora é Brabus, né? Era Cardinal. Aí chegou um cara lá, eu cantando, indo: o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Conversando, eu gosto muito de igreja, tal, frequentei a igreja X, tal, não sei o que lá. Eu falei: pô, em 2 anos ele foi em 6 igrejas. Puxa vida, será que o problema está na igreja, está na pessoa, né? Tem essas coisas, né, reverendo Evandro? Mas, o senhor tem uma Bíblia para me dar? Eu tinha lá um Novo Testamento dos Gideões, né? Uma caixa assim, que eu levo lá na pousada, quando chega ao hóspede, a gente entrega. Está aqui. Eu falei: olha, eu tenho o Novo Testamento, né? Tem os Salmos, tem João aí, tá? Ele falou assim: não, mas serve, que eu vou colocar aqui no porta-luva para dar sorte. Dá vontade de pegar de volta, não é, Vicente? A visão que o cara, olha a ideia do cara, velho. Vou pegar uma Bíblia para colocar no porta-luva para dar sorte, para Deus guardar. Visão equivocada de Cristo. Meus irmãos, a segunda resposta não é só a visão errada da pessoa de Cristo, é a visão errada da obra de Cristo. Versículo 21. É verdade também, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. O povo esperava um libertador político, Ele não fez isso. Estão até hoje esperando, né? Não é também uma visão que muitos têm hoje? Um libertador político, um guerrilheiro, um Papai Noel com um saco de presentes nas costas, né? Distribuindo brinde aos meninos comportados, aqueles que vêm à igreja, que dão oferta. Visão equivocada da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Meus irmãos, para outros, como vemos em pregadores na televisão, ele é um doador de saúde constante. Já viram aquele programa? O cara vai lá tortinho, o cara sai de lá virando piroleta. É um doador de saúde, de felicidade plena. Crê em Jesus Cristo e você nunca mais vai ficar doente. Crê em Jesus Cristo que o seu marido, que é um grosseirão, será um homem gentil, vai lhe trazer flores todos os dias. Crê em Jesus Cristo que sua mulher vai se tornar a melhor cozinheira do mundo. Quantas bênçãos! Você vai ser rico. E Deus seria uma espécie de caixa eletrônico do qual nós podemos sacar indefinitivamente. Visão errada da obra de Cristo. Aí não há de estranhar que nós terminemos em Emaús. Meus irmãos, eles não criam na ressurreição. E já é este o 3º dia desde que as coisas sucederam. Nós estamos em crise e terminamos em Emaús. Quando temos uma visão errada da pessoa de Jesus Cristo, uma visão errada da obra de Cristo, e quando temos dúvida do poder de Cristo na nossa vida.
Já é o terceiro dia que ele está morto. A morte acabou com ele, com todas as coisas somadas. Nos jogam dentro da estrada de Emaús. Não melhorou muito, né? Então vamos para a terceira pergunta. O que acontece quando nós caminhamos por Emaús? 3 respostas. Primeiro, desalento. Era a atitude dos dois. Lá vão os dois caminhando na estrada, o texto diz que eles estavam entristecidos. Essa é a primeira sensação quando andamos por Emaús. Nós ficamos desapontados. Só isso? Já foi dito. Não, agora é hora de virar. Tem uma coisa boa quando nós estamos em Emaús. Versículo 15. Pode ler para nós aí, Evandro? 15, versículo 15. Olha que coisa linda que o reverendo Evandro leu. Essa é a primeira coisa que nos acontece quando nós estamos em Emaús. Tristeza, solidão, sensação de abandono, profunda frustração. Quem é que chega? Jesus. Nossas dores, a nossa frustração, a nossa tristeza nunca passarão desapercebidas por Jesus. Você é especial para Jesus. Você é especial para Deus. Essa é a beleza da pessoa de Jesus Cristo. Quem já andou por Emaús e saiu de lá, descobriu que nós não conseguimos vê-lo, descobriu que nós não conseguimos reconhecê-lo, descobriu que nós não sabemos chamá-lo, mas Ele vem. Ele vem para Emaús. A estrada dele é a nossa estrada. Nunca vamos estar só. A nossa jornada é a jornada de Cristo, porque você é único para Cristo. E o texto diz que ia com eles, Jesus caminhava com eles. Não apenas cumprimenta, Ele é o caminhante conosco na estrada, porque houve um Emaús na sua vida, e o profeta Isaías o chamou de homem de dores, experimentado, sofrimentos. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus nos ensina é que, em todo o tempo, Cristo estará conosco. Essa é a promessa de Deus. Estarei contigo em todo momento, até a consumação do mundo. Essa é a certeza que nós que somos crentes, nós temos. Por mais tristeza, por mais dificuldade que nós tenhamos na nossa vida, nós não estaremos sós. Deus estará conosco. Isso é fé. Primeiro, o desalento. Segundo, Ele se chega. Terceiro, Ele caminha conosco. E nós aprendemos aqui uma lição muito positiva, meus irmãos. Se os nossos erros e as nossas visões equivocadas nos jogaram por Emaús, nossas limitações nos colocam em Emaús, sua graça, seu amor, sua misericórdia o trazem para caminhar ao nosso lado, conosco, como Ele está aqui nesse momento. Mas vamos para a quarta e última pergunta, e creio que esta é mais importante. Como sair de Emaús? Pastor, tudo bem, tudo o que o senhor falou eu entendi. Estou triste, estou em Emaús, mas como é que eu saio de lá? Versículo 33. 33. Pode ler para nós, Abelardo, por favor? 33. Belardo, você foi militar, caminhar 12 quilômetros, cerca de 3 horas, mais ou menos, uma estrada poeirenta, cheia de pó, e o texto diz assim, chegaram em Emaús, na mesma hora voltaram para Jerusalém. Passo normal seria umas 3 horas, não é isso, mais ou menos? Andar a pé 3 horas numa estrada poeirenta, cheia de pedregulho, não é muito animador. E o sapato daquela época não tinha tênis Nike Air. Como é que chama aquele Air não sei o quê? Os jovens aqui conhecem aí. Né? Air, como é que é? Como é que é, Gustavo? Você é o mais novo? Air, pois é, essas coisas. Custa quanto um tênis desse?
Uns R$ 1.500, né? Pois é. Não tinha tecnologia. Tinha aquela sandalinha de couro feita de pele de carneiro, que o cara punha no pé, trançava, andava, chegava com os pés. Já andou em estrada de terra? Quem é do interior sabe andar de chinelo na estrada de terra? A terra entrando no meio dos dedos assim. Aí o cara chega, anda 12 quilômetros e sente. Meus irmãos, aprendemos uma lição aqui. Emaús não é um lugar para nós permanecermos. Podemos passar por lá, mas não é o nosso lugar. Algumas pessoas parecem que, por algum motivo, eles gostam de ficar lá em Emaús, gostam de chorar miséria. A Bíblia fala de Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolado. Então, para quem é masoquista e não gosta de ser consolado, Emaús é um bom lugar. Mas presumimos que somos pessoas de consciência normal. Emaús não é o nosso lugar. Como que essa caminhada foi mudada? Como é que se sai de Emaús e volta para Jerusalém? Primeira resposta, um pedido que ele faz: fique na nossa casa. Um pedido para ele: fique na nossa casa. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar. Um pedido para que ele entre na nossa vida. Muitos de nós, não damos conta que ele caminha ao nosso lado. Passamos por todas as situações na nossa vida, estamos protegidos por Deus, guardados por Ele, mas tem ocasiões que nós não entendemos, mas sabemos que Deus nos guardou. É o mesmo sentido que teve a companhia poderosa ao seu lado, quando andava por Emaús. O texto diz que quando se aproximaram, ele fez menção de para passar adiante. Ele aguardava o convite. Ele não arromba a porta do seu coração. Pepa, se você não chamar ele, orar, quanto tempo vocês oram por dia? Tem gente que vai dormir, não termina um Pai Nosso. Quanto você gasta de oração? Já olhou no relógio? É o seu relacionamento com Deus. A oração nos aproxima de Deus. Oro 35 segundos. 1 minuto. Amados, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fechar a porta, é isso? Não. E abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele espera para entrar na nossa vida. Aguarda um convite seu para que ele possa entrar na sua vida, participar da sua experiência. Ele não vai forçar. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós, meus irmãos, nós não somos vítimas de astros. Essa semana perguntaram para mim qual era o meu horóscopo. Que dia que eu tinha nascido e hora que eu tinha nascido. Porque isso influencia na personalidade da pessoa. Eu tenho um irmão em Bauru, viu, reverendo? O senhor que não, revelando as coisas para o senhor, tem um irmão em Bauru, depois o senhor procura lá, João Carlos de Almeida. Irmão por parte de pai. Ele faz horóscopo. Tem a alcunha de João Bidu. O que ele ganha de dinheiro nessas revistinhas de horóscopo? Eu tive lá em Bauru ano passado. Empresário não faz nada sem ligar para ele. E paga. Eu fico olhando assim. Uma vez ele mandou um mapa astral para mim, eu nem abri, joguei no lixo. Manda uma Bíblia para mim que eu abro, leio, guardo. Gosto de guardar a Bíblia. Mas... meus irmãos, nós não somos astros, vítimas de astros, de cores, de números, de letras do nosso nome. Nós somos entes responsáveis que decidem a sua própria vida. Deus não força, não violenta o nosso arbítrio. E se você não chama para entrar na sua vida, você continua em Emaús. Primeira resposta é essa: como sair de Emaús? Primeiro, chamando Cristo para entrar na sua vida. Segundo, ouvi-lo com atenção. Versículo 25.
Nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ele já começa pisando fundo. Nécios e tardos de coração. A palavra que Lucas coloca para tardos é na raiz retardado. Você é retardado? Você sabe que isso que você está dizendo, vocês não entenderam nada do que eu expliquei? Não compreenderam nada? Essa é a beleza das Escrituras. Elas são tão vivas que quando elas são expostas, o coração arde. Quem nunca sentiu isso? De estar tão frio, um bloco de gelo, e a palavra de Deus cai na sua vida, cai no seu coração e aquece a sua alma. Ele não chamou para entrar. Ele não só o chamaram para entrar, o chamaram para a sua experiência, mas ouviram suas palavras e deram toda a atenção. Qual foi o resultado? Ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava, quando ele expunha as Escrituras. Tem pessoas que não conseguem se concentrar numa mensagem 15, 20 minutos. Fica preocupado com o horário de ir embora, fica olhando o celular, o WhatsApp, resultado do Campeonato Brasileiro, mas não consegue se concentrar. Terceira resposta. Não se conformar com Emaús e ter a consciência que ali não é o nosso lugar. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Depois da caminhada de 12 quilômetros, eles perceberam alguma coisa diferente e voltaram para Jerusalém. E ali chegando, eu vou chamar sua atenção para dois limites do texto. O versículo 16, eles não o reconheceram quando ele chegou ao seu lado. O outro extremo, o versículo 31, então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Reconheceram como? No partir do pão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando ele partiu o pão, as marcas da cruz apareceram para eles. Podiam não reconhecer muitas coisas, mas só tinha um que tinha as marcas da cruz nas suas mãos que estava vivo. Como é que nós podemos então, pastor, ter uma visão correta de Jesus Cristo? Presta atenção na aplicação dessa mensagem. Como que a nossa vida pode ser mudada? Como é que nós podemos ter conhecimento completo e profundo dele? Como é que nós podemos sair de Emaús e voltar para Jerusalém para o testemunho, para a alegria e compartilhamento? Essa é a resposta que eu vou te dar. Olhando para as marcas da cruz. Olhando para Cristo crucificado. Poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. A cruz que parecia o fim de tudo, é sinal de vitória de Deus, é sinal de glória do cristão. A cruz está vazia, amados. O crucificado carregou as marcas para toda a eternidade, porque ele venceu a morte. Essa é a alegria, é a certeza, é a fé de todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Às vezes nós olhando para as contrariedades, nós vamos andando, olhando para Emaús, as pedras no caminho, e não olhamos para o Cristo crucificado. Mas quando o olhar não é voltado para as contrariedades, nem para as asperezas da nossa jornada, porque tem. Nós vamos sair daqui com a mensagem no nosso coração, nós vamos encontrar dificuldades durante a semana, no trabalho, na escola, na nossa vida, no nosso relacionamento, mas nós precisamos estar nesse momento nos fortalecendo de Jesus Cristo, que o Espírito Santo habite em nós e nós possamos vencer as dificuldades. Quando nós olhamos, o olhar é centrado nas marcas que Jesus carregou, então nós o reconhecemos, nós o descobrimos realmente quem Ele é. Agora, para concluir a mensagem dessa noite, uma pergunta. Amado, amada, por onde você tem andado? Onde você está andando? Onde você está andando? Você está andando pela estrada de Emaús? Você está se sentindo abandonado por Deus? Você está se sentindo frustrado, arrasado? Você não sente que Jesus Cristo está do seu lado?
Não tem coração aquecido pelas palavras dele, quando você tem ouvido falar dele várias vezes na sua vida? Não reconhece que ele tem caminhado com você nessa estrada? Não são preconceitos, visão errada e deturpada que impedem que você saiba, que ele prove que ele tem poder para perdoar, porque às vezes o que nos afasta de Cristo são os nossos pecados. Mas as palavras de Jesus Cristo que eu tenho para você nessa noite é esta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está perguntando se você está indo com pecado, sem pecado, para você ir a Ele. Porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida, que você sai dessa estrada de Emaús, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Reconheça as marcas de Cristo na sua vida, se envolva com Ele, se envolva mesmo com Cristo, siga seus passos, volte para Jerusalém, volte para casa. Na casa do Pai tem amor, tem pão, tem refrigério. Por mais que seja a sua vida difícil, Jesus a torna fácil, a partir do momento que você entrega a Ele toda a sua dor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa sair aqui fortalecido, e que Deus possa usar você onde Ele colocá-lo durante a sua vida e essa semana. Vamos baixar nossas frontes, eu quero orar com você nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Senhor, ora, nós estamos aqui diante do Senhor. Em verdade, nós pedimos que o Senhor venha aquecer o nosso coração. Permita a Deus que a cada momento na nossa vida, o Senhor possa estar presente e não permita jamais, Senhor, que nos afastemos de Ti. Que possamos compreender verdadeiramente o Teu amor em relação a cada um de nós. Obrigado a Deus porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Que isso não tenha sido em vão na nossa vida. E permito a Deus que, quando abrirmos os olhos ao final dessa oração, possamos estar fortalecidos, possamos estar comprometidos com as palavras de Jesus, com o Seu ministério. Que possamos buscar a santidade a cada dia. Que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, que Ele possa habitar em nós. E que possamos, Senhor, em todo momento, ser testemunho do amor de Cristo, do amor que transforma, do amor que restaura, do amor que cura e do amor que encaminha a salvação. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos. Não permita jamais que permaneçamos em Emaús, que lá não é o nosso lugar. Que possamos voltar para Jerusalém e que possamos, ao lado de Deus, sermos chamados pela sua graça e pela sua misericórdia. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E é por Ele que oramos. Amém.